Amém? Uma noite de bênção, foi sexta-feira. Acharam que já era de noite? Sexta-feira nós fomos ali, né? Foi uma bênção, né? Cada dia nós precisamos buscar mais ao Senhor. Hoje uma manhã de bênção, uma manhã de vitória, né? Nós estaremos hoje ministrando, crendo na vinda de Jesus. Quem crê que Jesus vai voltar? Amém? Então abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos capítulo 1, do verso 6 até o 11. Que diz assim a palavra do Senhor: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado nas alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Podeis sentar. Pode. O mundo clama por uma solução. Nós temos visto que de um tempo para cá, muitas pessoas procuram dar uma definição para várias coisas, principalmente para o fim do mundo, principalmente para justificar todas essas coisas que acontecem. A mudança na consciência humana quanto à criação, isso tem acontecido já ao longo do tempo. Em Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 19. Romanos capítulo 8, um pouquinho mais à frente. Romanos capítulo 8, verso 19 a 23. Romanos 8, 23, Romanos 8, vamos ler do 18 até o 23, que diz assim: Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como a esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Podem sentar. De um tempo para cá, quando nós vemos, e Paulo vai falar sobre isso, sobre essa mudança de uma consciência, muitas coisas que a ciência começou a falar e começou a dizer a respeito das coisas de Deus. Então foi inventada a teoria da evolução e a criacionista. A criacionista se baseia no contexto bíblico e a teoria da evolução se baseia nas teorias inventadas principalmente por Darwin. Lembrando que na história, Darwin foi um evangélico, tá? Um evangélico, ele servia a Deus, só que devido a um tempo na vida dele, a sua filha adoeceu e ele orou tanto a Deus, pediu tanto a Deus para que curasse a sua filha, e ele não permitiu a cura, porque não era vontade de Deus curar a filha de Darwin. Então, depois que a sua filha faleceu, ele se revoltou contra as coisas de Deus, e aí ele saiu pela viagem pelo mundo, tanto é que até aqui em Araruama tem, né, o caminho de Darwin, ele passou por aqui também. Então ele saiu passeando pelo mundo inteiro e juntou dentro do contexto e criou a teoria da evolução. Começou tudo de uma ameba, né, de um micro-organismo, e foi se evoluindo até se tornar um organismo pluricelular, e aí foi modificando, virou um animal incomum que saiu da água ele se transformou, veio para a terra, da terra foi, e então eles começaram a dizer que tudo começou em um ancestral comum. E aí a ciência, preferindo isso porque ela não aceita as coisas bíblicas, não aceitam as coisas espirituais, né? Como a própria palavra vai dizer, que só entendem coisas espirituais os espirituais. Então, eles apoiaram a teoria, tanto é que o próprio nome diz, é uma teoria, não tem como se provar. Eles, a cada dia, eles tentam achar sempre um elo perdido, um ponto-chave, mas a cada momento eles encontram alguma coisa que quebra aquela teoria e volta de novo a começar tudo de novo. Então eles sempre estão procurando para combater as coisas de Deus. E uma das coisas que mais eles usaram, né, num tempo, foi mudar esse plano da criação para mostrar que Deus não se importa com ninguém, tá? Que Deus não criou nada, que Deus, o que a Bíblia fala são só histórias, e existem então essas duas, teoria da evolução, que começou de algo simples e foi até chegar ao complexo, e a teoria da criação, que Deus criou todas as coisas e moveu todas as coisas. Mas de um tempo para cá começou também, surgiram a nova expectação sobre esse contexto. Existe agora a teoria da criacionista evolucionista, ou seja, juntaram as duas. Tá bom, Deus deu o pontapé inicial, mas aí a espécie foi se modificando, melhorando, qualificando, os fortes é que sobrevivem. Então, na realidade, é tentando desfazer o plano de Deus, e Deus criou todas as coisas. Se nós estudarmos o livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus diz, e tudo que Deus fez era bom, e Ele faz cada um segundo a sua espécie, como diz lá em Gênesis capítulo 1. Paulo, então, principia com um olhar para a criação, para as suas afirmações a esse respeito.
ele não se baseia nas capacidades sensitivas de um poeta que percebe o rumo da natureza, nem, obviamente, no que as ciências naturais podem captar. Com porque sabemos, no verso 22 aí de Romanos capítulo 8, ele aponta antes para as tradições reconhecidas em todas as igrejas, sobretudo para o Antigo Testamento. Trata-se de um saber que cresce a partir da fé em Deus, registrada na Bíblia. Rebelar contra Deus tinha que trazer consequência à esfera de sua responsabilidade. A coroa da criação tornou-se a catástrofe da criação. Agora a natureza em torno do ser humano está turbada, reprimida, atrofiada e exaurida. Então, por causa do homem, porque ele pecou e transgrediu, como diz lá em Gênesis capítulo 3, Deus sentencia então sobre a criação. Até então não haviam plantas feias nem ruins, no seu aspecto, mas a partir do pecado Deus cria então os cactos, cria então os espinhos, cria tantas outras coisas que não existiam até então. Na visão da criação caída, Paulo agora também insere a existência cristã. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Assim como ele vai expressar que a criação geme, clama, esperando pelo dia da sua redenção, ali ele vai expressar com a palavra Espírito em maiúsculo, mostrando que o Espírito Santo geme, como diz a própria palavra, com gemidos inexprimíveis que vão tocar no nosso interior. Nós somos seres tricotômios. O que é ser tricotômio? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Estas três partes são a mais simples definição que nós poderíamos dizer, segundo a palavra, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é triuno, Tem a trindade. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um tem a sua função específica, mas os três são um. Assim como nós também somos três em um, Deus também é três em um. Então, neste composto que a Bíblia vai falar que nós somos imagem e semelhança de Deus, é nessa capacidade de ser três em um. Então, quando Paulo vai escrever que o Espírito geme no nosso interior e que nós gememos, ansiamos, pedimos, suplicamos a Deus por essa transformação, isso vai moldar e modificar o nosso entendimento. O gemido da criatura extra-humana envolvida inocentemente em culpa retorna na esfera humana. A expressão dupla, também nós próprios, combinada com o acréscimo que temos as primícias do Espírito, destaca que receber do Espírito não isenta de gemer com a realidade em redor. Nós temos o Espírito Santo e ele vai moldar o nosso interior e nós também vamos, segundo a palavra, como o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Não quer dizer porque agora eu aceitei a Jesus, aceitei a Cristo, todos os problemas acabaram, todas as dívidas cessaram, tudo que eu tenho na minha vida já está resolvido. Não, a palavra diz que agora nós temos condição de lutar e de vencer as guerras. Nós temos condição de ir mais avante. Então, pelo contrário, enquanto a criatura restante apenas vai sofrendo sortuna e obscuramente, as pessoas com o Espírito experimentam plenamente conscientes a radical contradição entre o futuro glorioso e a atualidade da inglória. Então, nós sabemos que quando nós temos o Espírito Santo, é interessante que cada vez que o Espírito Santo se move no nosso interior, nós somos tomados de uma alegria, de uma presença, que parece que todas as coisas somem naquele momento.
some o tempo, some tudo. Nós, às vezes, estávamos cansados, não lembramos de nada disso, às vezes estávamos sentindo tantas coisas e aquilo tudo some, porque a presença de Deus paira sobre nossas vidas. E é esse renovar que cada dia que nós sentimos a presença do Espírito Santo, vai fluindo, renovando, restaurando e trazendo a presença de Deus sobre nós. No dispensacionalismo clássico, existem 7 dispensações. A 7ª e a última dispensação traz a culminação da vida na Terra e as coisas mais próximas de como Deus realmente queria viver conosco neste planeta. Como o próprio nome sugere, o reino milenar de Cristo durará 1000 anos. Apocalipse 20 vai falar sobre esse reino milenar. O reino milenar de justiça e de paz, ele vai iniciar logo depois que acontecer o arrebatamento, depois vai ter o período da tribulação, depois do período da tribulação, dos 7 anos, vai acontecer o reino milenar, porque Cristo vem para julgar a terra. Ele vem trazer este reino para a terra. Satanás vai ser amarrado, vai ser preso, nós vamos ver num contexto ali mais à frente, e isso vai acontecer. No reino milenar, nesse reino de justiça, os mordomos, os santos ressuscitados do Antigo Testamento, a igreja glorificada e os sobreviventes da tribulação e seus descendentes. Isso vai acontecer neste reino milenar. Ou seja, quem dormiu, como a palavra diz, porque aqueles que estão no Senhor não morrem, dormem, esperando o dia da redenção. Quando acontecer o arrebatamento, e este arrebatamento nós não sabemos a hora, nós não sabemos o dia, mas nós sabemos que irá acontecer a qualquer momento. Então, quem vai tomar conta da terra nesse período serão os santos ressuscitados. Aqueles que creram em Jesus, mas que não tinham sabido que o Senhor tinha vindo, esses ressuscitarão e estarão reinando com Cristo. E a igreja, depois da vinda de Cristo, aqueles que creem no Senhor Jesus, esses serão logo após transformados, porque aqueles que haviam morrido primeiro, eles já não estão mais em carne, então eles têm a preferência, eles vão primeiro. Depois, os que estão em carne serão transformados os sobreviventes da palavra, como diz. O período, a segunda vinda de Jesus Cristo até a rebelião final é um período de 1000 anos. Este reino de justiça e milenar que acontecerá nesse período logo após a tribulação será um período de 1000 anos. Depois de 1000 anos, a terra, todos que ficarem aqui, sabendo que Cristo está reinando todas as coisas, ele reinará lá de Israel, todo o mundo. Depois de 1000 anos, Satanás novamente será solto, e nós vamos ver mais ali à frente. Ele vai ser solto e ele ainda encontrará adeptos, mesmo tendo pessoas que viveram 1000 anos com Cristo, mesmo assim eles preferirão estar com Satanás. E aí então virá o julgamento final, que aí Cristo vai tirar essas pessoas que estavam falsas, vamos dizer assim, no meio do mundo, e vai ser julgado junto com Satanás. Responsabilidade: ser obediente, permanecer imaculado e adorar ao Senhor Jesus, como diz lá em Isaías e Zacarias. Esses são os procedimentos no reino da justiça, de paz e do bem. Pode estar saindo. Fracasso: depois que Satanás é solto do abismo, o homem pecador se rebela mais uma vez.
Enquanto a palavra vai dizer que quando nós estamos na presença de Deus, nós somos inundados pela glória de Deus, por permanecer em Deus. O homem, por ele não permanecer, e esse é o período que vai após os 1000 anos, por que Cristo, vai soltar de novo Satanás? Porque ele quer ver os sinceros. Porque tem pessoas que, quando estão debaixo de um determinado domínio, eles ficam debaixo daquele domínio, mas a qualquer momento, se aquele domínio sai, eles se mostram realmente quem são. E é isso que Cristo vai fazer. Ele vai soltar Satanás, porque Satanás ele vai pairar de novo sobre vários lugares, sobre as pessoas, e vai dizer, igual lá no Jardim do Éden: que isso? Cristo está aí, você pode fazer melhor que ele, você pode realizar coisas grandes, não é só ele que pode não. E ele vai encontrar pessoas que vão dar ouvidos de novo à voz de Satanás. O julgamento, o fogo de Deus, julgamento do grande trono branco, este grande trono branco vai acontecer depois do reino milenar. Tem todo um procedimento, primeiro arrebatamento, depois a tribulação, depois o reino milenar e depois o julgamento do trono branco, onde todos passarão perante Deus. Graça. Jesus Cristo restaura a criação e governa juntamente em Israel, com todos os santos ajudando. Então, aqueles que creram, que foram para o Senhor, que subirão no arrebatamento, voltarão para governar junto com Cristo. No reino milenar, será um tempo caracterizado por paz, justiça, unidade, abundância, cura, alegria e presença física de Cristo. Cristo estará reinando na terra presencialmente. Então, esse vai ser o período do reino milenar. Esse reino milenar, ele vai estar marcado principalmente por isso, quando Cristo vai estar reinando na terra. No segundo, no arrebatamento, que vai acontecer, como nós vimos, lá no livro de Atos, Jesus sobe para os céus e vai ficar nas nuvens. No arrebatamento, ele vai estar nas nuvens e vai chamar para si aqueles que são santos. E aqueles que são santos serão transformados e levados juntos. Satanás, então, será preso no abismo durante este período de 1000 anos. O Messias Jesus será o ditador benevolente que governará o mundo inteiro. Os santos ressuscitados de todos os tempos participarão da administração do governo, como diz lá em Apocalipse 20. Os que creram no Senhor Jesus, os que estavam em Deus, eles ressuscitarão junto com a igreja transformada no arrebatamento, que voltará e governará todo o mundo, estará no governo de Cristo. O reino milenar é mensurável e vem depois que o reino de Deus, encarnado em Jesus Cristo, veio ao homem durante a dispensação da graça, que é a dispensação que vai marcar esse período do início do renovo de Deus no milênio. Na primeira visita de Jesus à terra, ele trouxe a graça. Em sua segunda vinda, ele executará a justiça e dará início ao milênio. Jesus mencionou o seu retorno glorioso em seu julgamento diante do Sinédrio. Ele estava se referindo ao reino milenar quando ensinou os seus discípulos a orar: venha o teu reino. Nós estamos vivendo este ano, o ano do reino, a era do reino, então nós precisamos já estar em nós este reino, porque Cristo tem que habitar na nossa vida. A rebelião no final do reino milenar parece quase incrível, porque depois de 1000 anos, as pessoas vendo Cristo governar de uma forma justa, de uma forma correta,
Aqueles, como diz lá no livro de Isaías, né, crianças de 100 anos, velhos que terão idades avançadas, porque durante este período do milênio voltará a restauração como era no Jardim do Éden. Neste período não terá mais animais se alimentando um do outro. Todos os animais ficarão normais, voltando a comer erva como comiam antigamente. O leão não vai mais se alimentar de algum animal. Todos comerão novamente erva, se alimentarão da terra. Quando nós começamos a ver isso, nós vemos que tem algumas seitas que até falam sobre isso, né? Que vai estar realmente, né? O leão, nós vamos estar juntos, mas ali a Bíblia diz que vai acontecer isso. Só que não se fala dos outros processos, que nós temos que permanecer fiéis a Deus, que nós temos que andar na sua justiça, que governaremos com Cristo, mas para aqueles que realmente estão em Deus. Eles definem muito que os 144 mil governarão, mas a Bíblia diz que quem vai governar são aqueles que subiram com Cristo antes, os que morreram, transformados, a igreja que subiu, a igreja gloriosa, que virá governar. Então, se formos fazer uma conta, dá muito mais do que 144 mil. 144 mil é uma referência de uma totalidade das tribos que a palavra está definindo. Quer dizer que o governo principal estará em Israel. Quem serão os principais? Serão os israelenses, ou seja, aqueles que são da descendência de Israel. Quem é da descendência de Israel? Através de Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Esses que são de descendência de Abraão, Isaac e Jacó, esses são realmente os judeus. Eles terão a preferência. Se formos dizer uma forma mais simples, vamos dizer assim, eles serão os presidentes. E aí abaixo deles serão outras pessoas que terão os governadores, os prefeitos, os vereadores, né? Vão ter esta divisão de governo, mas será um governo geral, o qual Cristo comandará em todas as instâncias. Ele estará presente. Como diz a palavra, as pessoas que se adoecerem nesse período, em Israel terá uma árvore que terá nas suas folhas sairá saúde, e estas folhas serão levadas para as nações para trazer cura. Isso tudo está dentro da palavra. Se nós formos olhar, algumas seitas até falam sobre isso. Falam, comentam partes da Bíblia, mas ocultam as outras partes. O que caracteriza uma seita? Se nós formos estudar, e quando nós começamos a entender, o que caracteriza uma seita é ela não pregar a Bíblia na sua totalidade. Ela quebrar pactos. Um exemplo, tem determinadas seitas que até falam sobre a Santa Ceia, mas a parte da ceia, vamos dizer, se alimenta do pão, mas ninguém pode se alimentar do vinho. Ou então, as pessoas se alimentam do vinho, mas ninguém pode se alimentar do pão. Sempre pactos quebrados, coisas que Deus determina que tem que ser na sua totalidade, e eles fazem metade. Falar sobre o reino milenar, tem seitas que falam sobre o reino milenar. Realmente, o leão vai voltar a comer capim, eles vão estar juntos, tanto o boi quanto o leão, as serpentes, as crianças poderão brincar, porque tudo voltará como se estivesse no Jardim do Éden. Mas algumas seitas, elas não falam sobre o processo, sobre o arrebatamento, não falam sobre Cristo, que vai realmente transformar, mudar a vida. Não dão a Jesus o seu verdadeiro lugar.
Colocam Jesus, às vezes, como um grande profeta, um homem importante, mas não como Deus, como o Senhor, como quem reina. Ou então, até quando falam de Jesus, sim, Jesus é o Santo, é Deus, mas tiram a pessoa do Espírito Santo. Eles sempre quebram princípios, porque a característica da seita é fazer com que verdades pareçam, mentiras pareçam verdades. São meias verdades. Se são meias verdades, são mentiras. Assim como Satanás usou de meia verdade no Jardim do Éden, as seitas também usam do mesmo princípio. Satanás, ele não mentiu plenamente quando ele disse que não, Deus diz para vocês não comerem. Ele até falou, Deus verdadeiramente falou para vocês comerem, mas não é bem assim. Então ele botou o mais nas palavras de Deus. Então as seitas, elas sempre fazem isso, colocam sempre o mais, acrescenta, e a Bíblia mesmo diz lá em Apocalipse, no finalzinho, aqueles que acrescentarem um tio, uma letra, tirarem ou acrescentarem, vão receber as suas cobranças. E essa rebelião, então, que acontece no final, a humanidade terá vivido em um ambiente perfeito durante 1000 anos, sabendo como era no período do Jardim do Éden, como todas as coisas foram no Jardim do Éden. Então, com todas as necessidades cuidadas, supervisionadas por um governo verdadeiramente justo, mas elas ainda tentam fazer melhor. Ou seja, Deus faz, mas não é bem assim não, dá para ser feito melhor, dá para mudar. E uma das características que nós vemos na palavra de Deus, principalmente no livro de Êxodo, vai falar muito sobre isso, o que fez com que Israel andasse em círculos os 40 anos, foi justamente pensar nesse fazer melhor que Deus. A palavra no original para fazer melhor do que Deus se chama murmuração. Quando murmuramos, quando reclamamos, quer dizer que se eu fosse Deus, eu faria melhor do que Ele. E é isso que durante esse período, após o reino milenar, acontecerá. Por isso que Deus vai soltar a Satanás para ver quem realmente aceitou esse governo. O homem simplesmente não consegue manter a perfeição que Deus requer. A humanidade segue a Satanás qualquer chance que ele tem. Então, quando o homem tem uma oportunidade de achar que ele pode fazer todas as coisas sem precisar de Deus, e é isso que Satanás encontra dentro do homem e encontra esse caminho e começa a fazer. Então, o reinado de justiça, de paz, do bem, no final do milênio, a rebelião final é esmagada e Satanás será lançado no lago de fogo. Aí então acontece o fim, tá? Arrebatamento, tribulação, acontece o Satanás ser preso, quando Jesus vem lá no monte, fende o monte no meio, entra para salvar Israel, salva Israel com a igreja que havia sido arrebatada, com os seus santos, vem, e aí começa o governo milenar. Depois do governo milenar, acontece essa rebelião, que eles preferem mais a Satanás do que Deus, então Jesus vem para julgar, e aí Deus desce com o trono branco, fazendo o julgamento das nações. E aí então Satanás será lançado no fogo de enxofre, e aí sim acontecerá o extermínio total. Não terá mais a presença de Satanás, seus anjos e seus adeptos. Então vem o julgamento do grande trono branco, onde todos os injustos de todas as dispensações serão julgados de acordo com as suas obras e também lançados no lago de fogo. Amém? Após o julgamento final, Deus e seu povo vivem para sempre na Nova Jerusalém, em uma nova terra, com um novo céu. Esse novo céu e nova terra
segundo a palavra, vai acontecer uma transformação no mundo. Não temos como afirmar, mas segundo a palavra, não existirá mais terra. Tá? Mas a palavra diz que virá um novo céu e uma nova terra. Então, aqueles que estão na terra, porque o período milenar acontecerá aqui na terra, como a palavra diz, porque vai ser o milênio, depois desse julgamento do trono branco, a terra não existirá mais, passaremos para essa nova terra celestial, no qual tudo será terminado, né? Ao que dá a entender, segundo o contexto bíblico, não terá mais coisas físicas, será tudo celestial. Tá? Isso é uma das coisas que alguns historiadores, né, e teólogos chegam a declarar. O plano de redenção de Deus terá sido completamente realizado e os remidos conhecerão a Deus e desfrutarão para sempre. Segundo esse contexto, né, que todos conhecerão a Deus, porque no reino milenar nós ainda não poderemos ver a Deus, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, é o que diz lá em João. Então, para acontecer essa plenitude de nós vermos Deus face a face, porque Cristo vem na terra para representar Deus, Deus ainda não estará presente. E uma característica que nós podemos citar, que quando acontecer o arrebatamento, todo o Espírito Santo que está sobre toda a carne no mundo inteiro, sairá e irá só para Israel. Só quem é judeu terá o acesso ao Espírito Santo. Esses que vão ser revestidos do Espírito Santo, por isso é que o mundo inteiro virá contra Israel. O Espírito Santo, que no arrebatamento levará aqueles que estão em Deus, sairá do meio do mundo e irá para Israel, para os judeus. Eles então serão cheios da glória de Deus, da presença de Deus. Aí eles reconhecerão a Jesus, verão que realmente já aconteceu, porque o Espírito Santo ministrará isso sobre a vida deles. Neste período, então, quando acontecer o final do reino milenar, que vai acontecer o final, o julgamento do trono branco, tudo, e acontecerá então vindo a nova Jerusalém. Equívocos concernentes à vinda de Jesus, contagem regressiva. Mateus 24 declara que ninguém sabe sobre aqueles dias ou hora, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia o teu Senhor virá. Então você também deve estar pronto, porque o Filho do Homem virá em uma hora quando você não o espera. À primeira vista, esses versículos parecem fornecer uma resposta clara e explícita para a questão. Não, ninguém pode saber quando Jesus está voltando. No entanto, esses versos não dizem que ninguém jamais será capaz de saber quando Jesus retornará. Pode pular que esse aí é o mesmo. O tempo do retorno de Jesus e o fim dos tempos não é para nós sabermos. A Escritura em nenhum lugar nos encoraja a tentar determinar essa data. Antes devemos vigiar, porque não sabemos em que dia o nosso Senhor virá. Devemos estar prontos, porque o Filho do Homem virá em uma hora quando não o esperamos. Se a data for descoberta, não precisaremos mais vigiar ou estar prontos. Se a palavra dissesse, virá no ano 2050, no dia tal, na hora tal, o pessoal ia bagunçar e ia esperar chegar 1 minutinho antes, 2 minutinhos antes, e aí mudava de vida, pedia perdão a Deus, porque sabe que Deus perdoa, e aí entraria no céu. Mas por isso é que a palavra diz para a gente não determinar a hora
o dia quando ele voltará. Mas o tempo do retorno de Jesus, pode mudar. Um dos sinais da vinda de Jesus é que desastres ocorrerão em todo o mundo, assim como diz em Mateus. Não sabemos determinar o dia e a hora, mas existem sinais para essas vindas. Existem sinais que mostram que está próximo do fim. Ouvires falar em guerras, rumores de guerras, e olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Esse princípio das dores indica que está próximo, não sabemos quanto tempo mais e qual dia. Por isso é que a palavra vai dizer sempre: vigiai, estai apercebidos, olhai, prestai atenção, porque não sabemos o dia. Nos últimos anos, os desastres estão ficando cada vez piores em todo o mundo. Terremotos, incêndios, fomes, pragas ocorrerem com frequência e são generalizados. O mundo está em constante revolta e turbulência, com guerras, violências, ataques terroristas em ascensão. Por exemplo, pneumonia infectada por coronavírus que ocorreu em Wuhan, na China, no final de 2019. Isso é terrorismo, tá? Isso foi terrorismo, isso foi projetado, né? Tanto é que onde foi projetado hoje é um dos maiores lugares de recebimento financeiro, porque eles programam as coisas para trazer os benefícios para eles. Se nós formos ver pela história, os maiores fornecedores de armas são os que geraram guerras, porque aí eles vendiam armas. As maiores doenças que aconteceram foram os próprios laboratórios que criaram para vender a cura, o medicamento. Então, tudo isso que nós estamos vendo, como a Bíblia mesmo diz, homens amantes de si mesmos, preferem mais os deleites, os prazeres do que a Deus, isso tudo são o princípio das dores. Então, se espalhou por muitos países ao redor do mundo, causando uma situação séria. Os Estados Unidos viram um surto de gripe mortal que resultou em muitas mortes. Os incêndios florestais na Austrália durante vários meses, desde setembro de 2019, começou a queimar muita coisa lá, causando danos e perdas significativas. A África Oriental sofreu com a sua pior invasão de gafanhoto no deserto em 25 anos. Então nós estamos vendo tudo acontecendo assim, terrivelmente, que levou à crise alimentar em muitos países africanos. Em novembro de 2019, a pior enchente em 50 anos atingiu em Veneza, Itália, com 80% da cidade inundada, né? Nós estamos vendo aí, né, Bahia, Minas, que está passando pelo Brasil todo aí, essas inundações, tudo coisas que a gente não tinha nem ouvido se falar disso. No início de 2020, uma nevasca raramente vista um século atingiu Newfoundland, no Canadá. Chuvas torrenciais inundaram a Indonésia. Esse nevasca, há um tempo aí, eu não lembro, eu acho que foi em 2019 também, ou 2020, na Arábia choveu neve, na Arábia nevou. Depois os árabes lá ficaram apavorados, porque num lugar que é deserto, nunca havia tido neve, teve neve. Tem relatos aí na internet, várias coisas que têm acontecido em locais que nunca tiveram, né, tantas mudanças. Houve também terremotos nas ilhas Kurilas, em Elizade, Turquia, no Caribe, perto de Cuba e em outros lugares. E precisamente a frequência desses desastres que serve como lembrete para a humanidade nos últimos dias de Deus. Nós temos visto tudo isso acontecendo de um tempo para cá.
Pode mudar aí. Jesus já veio? Segundo, de acordo com o preterismo, toda profecia na Bíblia é realmente história. Então, segundo ele, Jesus já veio. Já cumpriu tudo, já fez tudo. A interpretação preterista das Escrituras considera o livro de Apocalipse como um quadro simbólico dos conflitos do primeiro século, e não uma descrição do que ocorrerá no fim dos tempos. O termo preterismo vem do latim praeter, que significa passado. Assim, o preterismo é a visão de que as profecias bíblicas referem-se ao fim dos tempos já foram cumpridas no passado. O preterismo é diretamente oposto ao futurismo, que vê as profecias do fim dos tempos como tendo um cumprimento ainda futuro. O preterista geralmente aponta para uma passagem no discurso das oliveiras de Jesus para reforçar os seus argumentos. Depois que Jesus descreve alguns dos acontecimentos do fim do tempo, ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas tenham acontecido. Então, eles pegam esse texto, lembrando que a Bíblia mesmo diz que nós não podemos usar texto de uma forma interpretativa única. Eu não posso tirar uma doutrina somente de um texto, de um versículo, tem que ser de vários para criar um ponto real da palavra, mas eles tiraram desse único versículo, porque quando Jesus disse que essa geração não vai passar, então já veio tudo, já cumpriu tudo, e aí o preterismo considera que tudo que Jesus fala em Mateus 24 deve ter ocorrido dentro de uma geração que ele falava. A destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo foi, portanto, o dia do juízo final. Para eles, então, o juízo final já aconteceu na década, no período de 70. Uma mensagem de esperança, o que representa essa segunda vinda de Jesus. Tito capítulo 2 vai dizer, diz que a graça de Deus nos ensina a viver de modo autocontrolado, correto, piedoso, nesta era presente, enquanto esperamos a bendita esperança, a aparição da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Essa passagem identifica a bendita esperança como a aparição gloriosa de Jesus Cristo, nosso grande Deus e Salvador. Bem? A bendita esperança, então, é a alegria garantida de que Deus estenderá seus benefícios para nós e que Jesus Cristo retornará. Estamos esperando por este evento agora. Jesus disse que ele retornaria. Os anjos disseram que ele também retornaria, como nós lemos em Atos. E as epístolas dizem que ele retornará. Jesus poderia voltar a qualquer momento para a sua igreja, que inclui todos os crentes em Cristo desde o dia de Pentecostes, em Atos 2 até hoje. Este evento é chamado de arrebatamento. Será anunciado pela voz do arcanjo, pela trombeta de Deus. Os corpos daqueles que morreram serão ressuscitados para se unirem às suas almas, e então os corpos daqueles crentes ainda vivos na terra serão transformados em um corpo como o corpo da ressurreição do Senhor. Os crentes ressuscitarão dos mortos e os crentes que vivem em retorno de Cristo encontrarão o Senhor nos ares e serão levados para o céu. Eles vão voando juntos aos céus, aos seus amigos. Isso acontecerá em um piscar de olhos. Segundo a ciência, um piscar de olhos é 0,2 segundos. Então não chega a ser nem um segundo. 0,2 segundos é o tempo que demora para se piscar o olho. Então, piscou, já foi transformado, não dá nem tempo de pensar, de ver, vai ser assim algo tão rápido que não terá como se saber. A palavra arrebatamento não ocorre na Bíblia.
O termo vem de uma palavra latina que significa uma carga, um transporte ou um arrebatamento. O conceito que leva a cabo o arrebatamento da igreja é claramente ensinado nas Escrituras. O arrebatamento da igreja é o evento no qual Deus arrebata todos os crentes da terra a fim de abrir caminho para que seu justo julgamento seja derramado sobre a terra durante o período da tribulação. Ou seja, quem está com o Senhor, quem está na presença de Deus, vai ser arrancado antes de começar a vir os problemas e as dificuldades. Então, só Israel será salvo disso, porque como eles terão a presença do Espírito Santo, Deus guardará Israel, mas o restante do mundo sofrerá as consequências. E essas consequências, os 3 primeiros anos e meio, eles acharão que está tudo bem. Foram tiradas pessoas que estavam atrapalhando o bom andamento do mundo. Só que aí Israel se fortalecerá, haverá reconstrução de Jerusalém, tudo acontecerá nesse período de 3 anos e meio. Tudo acontecerá para Israel. E então, quando começar a vir todos os problemas em todos os lugares, porque Deus vai começar a apertar, diminuir o alimento, trazer doenças, trazer as enfermidades, trazer os problemas para o mundo inteiro, e só Israel não sofrerá isso, todos então se unirão. Nós estamos passando isso por causa de Israel. Então todos vão se juntar para tentar ir para Israel, para trazer a destruição de Israel. É quando a igreja vem para salvar Israel. O arrebatamento é descrito principalmente em 1 Tessalonicenses e Coríntios. Deus ressuscitará todos os crentes que morreram, darão a eles corpos glorificados e os tirarão da terra, juntamente com todos os crentes vivos, que também receberão corpos glorificados naquele tempo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com grande voz, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós que ainda estamos vivos e somos deixados, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para encontrarmos com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17. O arrebatamento envolverá uma transformação instantânea de nossos corpos para nós servirmos para a eternidade. Sabemos que quando Ele, Cristo, aparecer, será como Ele, porque o veremos como Ele é. O arrebatamento deve ser distinguido da segunda vinda. No arrebatamento, o Senhor vem nas nuvens para nos encontrar nos ares. Na segunda vinda, o Senhor desce todo o caminho até a terra para ficar no Monte das Oliveiras, resultando em um grande terremoto seguido por uma derrota dos inimigos de Deus. Então, no arrebatamento, Ele está nas nuvens e nós é que vamos encontrar com o Senhor. Na vinda do Senhor, a segunda vinda dele, para julgar, para trazer o livramento para Israel, Ele descerá sobre o Monte das Oliveiras para trazer ali a presença de Deus e o julgamento. A doutrina do arrebatamento não foi ensinada no Antigo Testamento. E é por isso que Paulo chama de mistério, agora revelado. Escuta, e eles lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um flash, num piscar de olhos, na última trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis e seremos transformados. Haverá essa transformação de glória. O arrebatamento da igreja é um evento glorioso que todos nós deveríamos estar desejando. Nós finalmente estaremos livres do pecado. Nós estaremos na presença de Deus para sempre. Há muito debate sobre o significado e alcance do arrebatamento.
esta não é a intenção de Deus. Antes, o arrebatamento deveria ser uma doutrina reconfortante, cheia de esperança. Deus quer que nós encorajemos uns aos outros com estas palavras. Quando nós entendemos, dentro do campo da teologia, nós cremos no pré-tribulacionista e pré-milenista. Os pré-tribulacionistas creem, isso é o que a doutrina da nossa igreja crê, que acontecerá o arrebatamento, a igreja será levada e depois acontece a tribulação, o milênio e o julgamento. Mas existem outras colocações. Existe o tribulacionista, que diz que a igreja vai passar pela tribulação nos 3 primeiros anos e meio, depois que acontece, vamos dizer assim, um arrebatamento parcial, não são de todos, que serão salvos e volta para julgar, tá? E existem outros que dizem que a igreja vai passar pelos 7 anos de tribulação, e aí eles, na hora de Cristo julgar, eles só vão subir e descer na mesma hora. Então, tantos contextos, nós cremos no pré-tribulacionista e pré-milenista, né, que acontecerá o milênio depois da tribulação. Então, quando nós começarmos a ler a palavra de Deus, muitas coisas serão esclarecidas. Só que existem muitas coisas que nós precisamos orar, nós precisamos buscar. Isso tudo aqui, às vezes, nós só vamos ter uma ideia, mais ou menos uma ideia, mas o que nós temos que ter no nosso coração. Estamos vivendo na era do reino. Se estamos vivendo na era do reino, nós temos que já viver aqui como se Cristo já reinasse na nossa vida. É isso que nós precisamos. E essa bênção de Deus só é possível se nos entregarmos totalmente a Ele. E essa entrega sendo total, a glória de Deus fluindo no nosso interior, Ele move em todas as áreas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor. Quando nós comentamos sobre isso, sobre escatologia, sobre coisas do final do tempo, existem muitas coisas, muitos pensamentos, muitas coisas que muitas pessoas falam. E principalmente se nós não entendermos, muitas vezes, nós às vezes não entendemos, mas nós precisamos pedir ao Espírito Santo. O Espírito Santo me ajuda a reconhecer o que é teu, o que não é teu, o que eu posso realmente guardar no meu coração, o que eu tenho que saber, porque Ele ensina, Ele ministra. Amém? Senhor, fala conosco. Abençoa, Senhor, a nossa vida a cada dia. Entregamos tudo em Tuas mãos. Abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, para que possamos Te buscar em espírito e em verdade, que possamos realmente Te servir, porque precisamos de Ti. Fala conosco, nos abençoa, renova-nos, restaura-nos e quebra, Senhor, todas as cadeias, grilhões, tudo que não provém de Ti, que Tu possas estar agindo ao nosso favor. Pai, Te agradecemos pela Tua palavra, porque a Tua bênção está sobre nós. Cremos em nome de Jesus. Amém. Amém? Abençoe seu irmão e sua irmã, em nome de Jesus.